Pois é, o texto de hoje é um texto que está muito em foco aí na mídia aí. Romanos capítulo 12, e o versos 2, 3 e 4. Ele diz assim, começa no 1 dizendo: Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Ofereçais os vossos corpos. E não sede conformado com este mundo, mas sede transformados pela renovação da vossa mente. Ou seja, pela renovação do vosso entendimento, para que possa experimentar qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então ele começa aqui, a gente pode, é claro, a Bíblia ela tem vários entendimentos, mas eu quero fazer um comentário bem escriturário, ou seja, bem textual, né? Quando Paulo está falando aqui, como diz o texto de Hebreus, que Paulo fala de difícil interpretação, e isso é real. Então ele está dizendo aqui de uma coisa muito importante, né? Quando ele fala, e esse texto aqui ele foi escrito em hebraico, tá? Primeiramente hebraico, traduzido para o grego, e depois virou o que virou para nós. Mas eu quero falar do ponto de vista original da palavra, tá? Então ele está dizendo aqui, esse sede conformado, eu posso até pegar o latim aqui, o grego, o latim, né? Não sede conformado com este século ou com este mundo, são as traduções. Mas se você voltar essa palavra século ou mundo no hebraico original, ela é olam. Olam, rabá, olam, hazer. É tempo. Tempo vindouro e tempo atual. Ela sempre trabalha com o vindouro e com o atual, nunca com o passado. Porque o nosso cérebro ele não foi treinado para pensar o atual. 99,9% dos homens, das pessoas no mundo, não pensam agora. É por isso daí a razão dos estudos sobre idolatria. O que é idolatria? Idolatria é não dar atenção. Aqueles ídolos são só mito. Não é que alguém é idólatra porque tem ídolos. Ele é idólatra, segundo a Bíblia, porque não presta atenção. Ele não consegue dar a atenção necessária. Isma Israel. Você vê muito essa frase em Israel. Isma Israel. Ouve Israel. Ouve a Elohim. Ouve Adonai. Sempre essa. Só que não é esse ouve de ouvir com o ouvido, com o instinto. Mas é o ouve de atenção. Tá? De ouvir com o entendimento interior. Então, quando Paulo está dizendo aqui, não vos conformais, é porque nós trabalhamos com tempos. Também do grego é chamado de eras. Nós vamos na era da inocência, a era da lei, a era da graça, né? Ou dispensação, em outra tradução. E cada era, cada dispensação que o homem viveu na Terra, ele vive as modas, ele vive as invenções, ele vive aquilo que está sendo falado, proclamado e conclamado. Então o homem ele se uniforme, ele fica uniforme a essas coisas. Esse uniforme aqui é de forma, tá? Não vos conformeis, não vos coloqueis em forma deste tempo que você está vivendo, seja ele qual for o tempo. Não conformem-se. Eles fazem a forma e você entra nela, você luta por ela. Se nós fôssemos falar do nosso tempo presente, a calamidade que nós estamos vivendo, só que nós estamos pensando o antes da calamidade e pensamos a saída da calamidade, da calamidade. Mas nós não pensamos a calamidade em si.
E aí nós tomamos partido, nós tomamos formas ou retóricas, né? Uma palavra que está muito na moda agora aí são os ditos, os... Então, dentro desse padrão, nós agora, politicamente falando, nós temos aí dois caminhos, esquerda e direita. Cara, mas eu já vivi tanto tempo dentro desse negócio que tanto esquerda como direita é uma coisa só, eles estão indo para a mesma forma. Eles têm os mesmos objetivos. Eles brigam na televisão, eles brigam no rádio, mas lá dentro, eu sei, eu lembro da época de Collor, eu lembro do passado, eu estive nisso. Eles são tudo amiguinhos, eles têm o mesmo propósito. Quando chegar lá, eu emprego o seu e você emprega o meu. É isso aí. E a igreja está se conformando, está se colocando nessa forma. Quer dizer, parte da igreja. Então Paulo está dizendo assim, não conforme, mas sede transformados. Ou seja, essa frase, seja transformado, seja arrebatado, seja sequestrado. Dessa forma, disformem-se, desconecte, saia de você. Essa frase aí é aquela mesma que está lá em Êxodo, capítulo 12, né? Que foi dito para Abraão. Lech, lechá. Abraão, lech, lech, lechan. Saia, saia, saia do teu povo, saia da tua parentela, saia de você, saia por você e vai. Vai aí que eu vou te mostrando na caminhada. Cada tempo eu vou te mostrando algo diferente, tá? Eu vou mudando, você vai conhecendo, vai, saia e caminhe, né? Caminhe e tal, é como a aurora, que é noite, é escura e cada vez ela vai clareando, clareando até ser dia perfeito. Saia de você, desformem-se de você. E tem um segredo muito especial nessa carta aí, porque ela é uma carta... Ela não é uma carta para a igreja, para o corpo. Ela é uma carta individual. Chegaremos lá. Então, aí ele diz assim, pela renovação da vossa mente. É uma coisa que eu gosto de trabalhar no hebraico, porque tem que nascer de novo, né? Você tem que ser feito de novo. Não, o que Deus fez é perfeito. Errou, falhou, mas ele não errou no que ele fez. O que ele fez não precisa ser feito de novo, não é isso que o texto diz. Quando ele diz a Nicodemo, você tem que nascer de novo, o original diz assim, você necessário é nascer dos céus de novo. Nascer do céu de novo, ou seja, ele foi desconectado lá no céu e agora ele precisa voltar a ser conectado a Deus. Porque quando o homem foi desconectado de Deus, que é o chamado de morte, lá também diz assim, porque se você comer desse fruto, no dia que você morrer, você vai morrer. Essa repetição, o que ele está dizendo? O dia que você for separado, você vai ser separado. Jesus fala da segunda morte, da separação. O homem não morreu fisicamente, ele morreu espiritualmente, ele foi separado, ele foi desligado, desconectado de Deus. E o que Deus dá a ele? Deus dá a ele os sentidos. O homem é um animal, ele vira um animal. Ele vive do que vê, ele vive do que sente, do tato, ele vive do palato, né? E os dois maiores desse sistema animal do homem é a visão e a audição. Então, quando ele está falando para que possa experimentar, primeiramente, ou seja, boa, esse experimento seria aquilo, come de toda a árvore. Come de toda a árvore. E se ele tivesse comido da primeira, se ele tivesse pegado a árvore pelo lado da vida, ele terminaria comendo o bem e o mal. Porque é isso que ele está dizendo aqui. Para que experimentei, qual seja, o que a Eva viu lá? Que a fruta era boa, era agradável aos olhos. E Paulo está dizendo a mesma coisa aqui. Para que possa experimentar qual seja boa, perfeita. Shalom. Shalom.
na gramática, lá na, na, na numerologia, o número 7, o número da perfeição, o Shalom, no sentido de plenitude, de tudo que o homem precisa, está no Shalom. Por isso que é uma linguagem, né? Quando um judeu encontra o outro, ele diz Shalom, 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 né? No aramaico, no hebraico, no árabe, é a mesma coisa, né? Shalom Aleichem, Malek Shalom. É a mesma coisa. Ele está dizendo assim, que você seja pleno, que você tudo que você precisa está aí. Então, quer dizer, para que experimentar qual seja boa, perfeita, agradável vontade de Deus. Tudo aquilo que foi oferecido lá no Éden, que o homem tinha, ele não precisava comer o fruto para ser igual a Deus. Ele já era igual a Deus. Ele foi desconectado. Então ele vem dizer aqui, para que eu possa aproveitar, para que possa experimentar qual seja a boa, perfeita, agradável vontade de Deus. Saia dessa forma, desformem-se, desnuda-se. Vai despindo desse velho homem que foi corrompido, que está se corrompendo, ou seja, que está se degradando, que está se decompondo. Então ele chama para isso. Aí ele vai para o versículo 4. Porque assim como um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação. Isso é importante. Porque o que tornou-se, o que vem desde os primórdios, pelas chamadas religiões, o judaísmo, o cristianismo, né? O humanismo, o budismo, todos esses ismos, todos eles, a base deles é o rebanho. Tem um chefe, um mentor, mentoreando, e ele diz, e você ouve o que ele diz e tenta ser o que ele está dizendo, mas você nunca vai conseguir ser o que ele está dizendo, porque nem ele é o que ele está dizendo, mas você é um rebanho. Mas aqui, Paulo está tirando você dessa característica de rebanho, né? Porque o corpo perfeito, bem ajustado, tomado como metáfora, alegoria, ele tem vários membros dentro dele para ele funcionar. Mas nem todos os membros têm a mesma função e agem da mesma maneira. E ele continua. Nós temos muito membro e nem todos os membros têm a mesma operação. Assim nós que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membro um dos outros. De modo que temos diferentes dons, segundo a graça que nos é dada. Aí ele vai dizer. Então é isso que você tem que entender primeiramente, que eu tenho que entender, que eu sou digital. Eu sou um gene, um DNA diferente. Eu faço parte de um corpo. Mas para que eu possa experimentar individualmente aquilo que ele está falando a mim, o que o texto está falando a mim, não que o doutor fulano de tal entendeu, não que o profeta fulano de tal está dizendo que eu tenho que fazer segundo o entendimento dele, mas para que eu possa experimentar segundo aquilo que o meu nous entenda, aquilo que o apóstolo João está dizendo assim, tem que ter a mente de Cristo, e essa mente é traduzida por intelecto, é traduzido por alma, né, do grego, chamado de, erradamente, abrasileiradamente, chamado de psique, não é psique, não é psirre. E não, ele não está falando do psirre, ele não está falando lá do hebraico, daquilo que o homem tornou-se, nefesh. Mas ele está falando de uma outra coisa do homem que lá no hebraico é chamado de Neshamah. E aqui no grego é chamado de nous. O que João está dizendo é que nós temos que ter ao nous de Cristo.
O nous, ou traduzido pelo subconsciente. Aquilo que está adormecido dentro do homem, aquilo que o homem não conhece. Mas está para além disso que o intelecto. Porque o homem vive de visão. E a visão, ela não é real. Nós não enxergamos com os nossos olhos. Isso é científico, isso é biológico. Os globos oculares, eles captam a imagem e mandam para o nosso cérebro. E o nosso cérebro contempla essas imagens mandadas, e se dentro de nós está gravado no cérebro, então você sabe o que é. Mas se você vê uma coisa que você nunca viu, você vai ver e você não vai saber o que é, porque não é ela que te faz entender. O que te faz entender é o seu subconsciente, é a experiência. Por isso que ele diz que aquilo que se vê não é. Isso é tão beabá que Deus possa nos abençoar. E que nós possamos sair dessa retórica, desses ditos, dessas falas consistentes que está aí na mídia aí. Eu estou com problema de mente aqui e não me vem a fala atual, é uma fala atual que é chamada por todos. Mas que nós possamos meditar nessas falas. Porque o tempo, quando tudo isso acontecia, a era da newtoniana, tudo é matéria, mas agora nós estamos na era da quântica, tudo é energia. Aquilo não mudou. O que mudou é a visão, é a maneira de ver. A confusão que a Terra era redonda, que a Terra é plana, ou que o Sol gira em torno da Terra, ou a Terra gira em torno do Sol. Hoje nós temos a certeza, aquele tempo não tínhamos. E cada vez vai aclarando, cada vez Deus vai usando a ciência, Deus vai usando todas as bênçãos para nos revelar. Mas precisamos estar prontos para sair das formas. Para não queremos ser igual a ninguém. Para que possamos ser nós mesmos, com os nossos erros, com as nossas fraquezas, com as nossas debilidades, porque é nisto que Deus opera, é na fraqueza. Porque Ele usa os fracos, não que eu vou fazer disso uma bênção na minha vida, não, eu tenho que ser o que sou, primeiramente eu preciso me conhecer, eu preciso sair de mim, me libertar, conheça a verdade, e a verdade te liberta, dessa forma, desse tempo presente. Que Deus nos abençoe.